Deuteronômio, capítulo 6. Essa mensagem, eu vejo Deus até nos mínimos detalhes também, né? Eu fui viajar para o sul, e aí quando eu cheguei no aeroporto para pegar o voo de volta, fui informado que havia sido cancelado o voo que eu viria de volta. A princípio, eu fiquei preocupado, porque no outro dia eu teria que trabalhar. Mas daí tudo bem, transferiram a gente para outra cidade, para outro aeroporto. E chegando lá, já havia sido cancelado os voos do dia anterior. E o pessoal estava falando assim, vai cancelar tudo de novo. E eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Vou ficar aqui esperando. Um frio de rachar. E aí eu pensei, eu vou estudar a Bíblia nesse período aqui. E incrível que Deus falou comigo de 3 maneiras diferentes nos textos aqui de Deuteronômio. Eu dei uma passadinha geral aqui, mas falou comigo 3 textos. Então eu vi que Deus estava ali querendo falar comigo. E se eu não tivesse ficado ali, talvez eu não teria parado para examinar o livro de Deuteronômio como eu fiz ali no aeroporto. Então, todas as coisas, Deus tem seus propósitos, até naquelas que a gente não entende. Foi um dia difícil, um frio de lascar, muito tempo de pé, porque não tinha espaço naquele aeroporto, mas Deus estava ali falando comigo. E hoje eu vou repartir com vocês aquilo que Deus falou comigo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando eu olhei para esse texto, me chamou muito a atenção, porque aqui o povo, ele estava prestes a entrar na terra prometida. E Deus, então, ele faz alguns alertas ao povo ali, à beira do Jordão, faz esses alertas para que o povo não se afastasse dele. Deus tinha lá suas razões, né? Porque o povo, anteriormente, nesses 40 anos de deserto, frequentemente se afastava de Deus e ia após outros deuses. Deus estava desejando ter uma comunhão, íntima comunhão com o seu povo, ali na terra prometida, que havia sido prometido a Abraão, lá nos tempos antigos. Então Deus havia prometido, e o povo estava prestes a entrar, e Deus estava aqui desejando ter comunhão com este povo, quando eles entrassem na terra prometida. Este é um mandamento de Deus para o povo. E a gente vê no texto de Mateus, diz que amarás o Senhor teu Deus, repete o texto aqui, que é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, este aqui, amar a Deus, é um mandamento. Quer dizer, nós devemos amar a Deus. E o povo deveria lembrar que deveria amar a Deus para que não se afastasse dele. Isso me chamou a atenção. Deus, ele estava aqui desejando ser retribuído pelo povo, por tudo o que ele havia feito por este povo. Ele estava desejando ser retribuído com amor, com fidelidade, né? Então ele estava desejando ser retribuído por este povo com amor, com fidelidade e com gratidão, porque o povo estava prestes a entrar, então, naquela terra que Deus havia prometido, e ele desejava isso da parte do povo. E essas qualidades, amor, fidelidade e gratidão, só podem ser notadas quando o amor é sincero, quando o amor vem do coração. Hoje, nós vivemos o dia dos namorados, né? Quem lembrou do dia dos namorados aqui? Muitos lembraram, muitos não lembraram. E não tem como exigir determinadas coisas, né? Eu exijo que você lembre de mim. Não tem como exigir, porque isso é algo que vem do coração.
precisa ser lembrado espontaneamente. E quem tem isso no coração não precisa fazer esforço nenhum para lembrar e para fazer algum gesto de carinho, de amor. Não precisa fazer esforço nenhum. Então essas qualidades precisariam vir do coração do povo. Por isso que Deus desejava que o povo então amasse a Ele de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. O povo deveria amar a Deus de todo o coração. E o que é amar a Deus? Eu vou dividir aqui, né? Esse amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Eu vou separar aqui para a gente pensar um pouquinho. Então, o que é amar a Deus de todo o coração? Amar a Deus de todo o coração é amá-lo sem reservas. O povo, ele havia dado provas que não amava a Deus de todo o coração. Nem amá-lo, eles davam prova disso, quanto mais de todo o coração. E Deus, então, ele estabelece isso aqui como um mandamento. Olha, vocês vão passar para a terra prometida, mas vocês precisam amar-me, né, de todo o coração. Amar sem reservas a Deus é só para quem tem Deus no coração. E muitas vezes nós dizemos isso. Às vezes a gente ouve isso, põe Deus na frente que no fim dá tudo certo, né? Mas é só um jargão. De fato não tem nada, de verdade não tem nada. É só um jargão. Amar a Deus de todo o coração não é um jargão, não é uma frase de efeito, não é algo que se diga apenas. Amar a Deus de todo o coração é algo que se mostra, é algo visível, é algo notório, que não é meras palavras. Nós não temos um amor a Deus apenas filosófico. Ou é de fato, de verdade, ou não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, menos amor. E o povo, ele deu mostra que ele não amava a Deus, quanto mais amá-lo de todo o coração. Então, essas palavras aqui de Deus para o povo, elas correspondiam exatamente com a verdade. O povo precisava ser conscientizado. Nós temos que amar a Deus de todo o coração. Eu quero mostrar algumas coisas aqui que mostra, que prova que o povo não amava a Deus de todo o coração. O povo, ele amou mais a si mesmo do que amou a Deus. O Êxodo 16, o 2, o 3 e o 4 diz assim, E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivesses morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a esta multidão? O povo, quando faltou ou teve vontade, de comer carne, o povo mostrou que não amava a Deus. Não era grato a Deus, não tinha gratidão no coração, porque não lhe era fiel. Então o povo, ele diz assim, eu tinha panela de carne, eu tinha pão à vontade, e aqui eu não tenho. Com essas palavras e com essas reclamações, ou murmurações, como diz o texto, eles mostram que amavam mais a si mesmo do que a Deus. Como que eles não viram o poder e o amor de Deus quando tirou eles lá da terra do Egito? Como que eles não lembravam disso? Eles lembravam das panelas de carne, mas não lembravam o que Deus havia feito, as 10 pragas. Como que eles não lembravam disso? É porque eles não estavam nem aí para Deus. Eles queriam mesmo se satisfazer. Então o amor próprio, muitas vezes, ele ofusca o amor a Deus. Nós estávamos conversando ontem com o missionário, e o missionário falou algo muito interessante. Ele me falou que ele não faz as coisas
do jeito que faz, ou que fez, ou que fará, pela salvação dele. Porque ele crê que a salvação dele já está garantida ali na cruz. Mas ele faz para ter alguma coisa para apresentar a Deus quando ele chegar ali na glória. Quando ele chegar ali no céu. E isso me chamou a atenção, porque também assim é comigo. Para o céu eu sei que eu vou. Aconteça o que acontecer nesta vida, vocês podem ter certeza, eu vou para o céu. Porque eu não abro mão da minha salvação por nada deste mundo. Mas a gente, quando faz as coisas, não é por causa da salvação. É por gratidão pela salvação. É porque ele já nos deu a salvação, então eu tenho uma gratidão no meu coração. E o missionário compartilha comigo, eu não sabia, ele não havia me falado disso ainda. Então a gratidão que eu tenho pela minha salvação, é por isso que eu faço as coisas da maneira que eu faço. É pela gratidão, porque quando eu chegar ali na glória, eu quero ter um galardão para apresentar ao Senhor. Porque nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Então eu quero apresentar alguma coisa ao meu Senhor por gratidão. Mas nós, muitas vezes, nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. E nesse frio, se Deus te pedir para você levantar de madrugada e orar lá no monte, essas horas da madrugada, com esse frio, se Deus te pedir, você vai pensar em você ou você vai pensar em Deus? Será que Deus já não te pediu algo semelhante? E você, coisa da minha cabeça, deixa eu dormir de novo? Porque é muito mais fácil, né, eu dizer que é coisa da minha cabeça e voltar a dormir de novo. Eu já tive essas experiências de Deus me pedir algo que era difícil. Eu até pensei, acho que é coisa da minha cabeça, não pode ser não, essas horas não, né? Mas aí eu vi que não era coisa da minha cabeça, era coisa de Deus. E muitas vezes nós não podemos pensar em nós mesmos para poder amar a Deus. O povo havia se esquecido, não tinha gratidão, porque não era fiel a Deus. O que Deus fez lá no Egito, e eles desejavam voltar para lá para comer carne. Eles esqueceram que eles eram escravos lá no Egito. Eles esqueceram disso. Mas os panelões de carne eles lembravam. Vocês percebem que a gente é interesseiro. Ainda como povo de Deus, nós somos interesseiros. Nós lembramos, nós temos memória seletiva. Só lembramos daquilo que a gente quer lembrar. Dos panelões de carne a gente lembra. Mas da escravidão lá do Egito a gente não lembra. Então nós temos que parar, irmãos, de pensar em nós mesmos, para poder amar a Deus de todo o nosso coração. Amar a Deus de todo o nosso coração é passar por cima de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos interesses. Quando alguma coisa confrontar, lembre-se que você precisa amar a Deus de todo o teu coração. E isto é um mandamento. Não é um mero pedido, não, é um mandamento. Nós devemos amar a Deus de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Deus havia pedido isso ao povo, porque o povo, ele era infiel. Este povo não amava a Deus de todo o coração, não. Então precisou haver uma ordem do Senhor. Vocês vão entrar, mas vocês devem me amar de todo o vosso coração. Esqueçam os panelões de carne como vocês já fizeram lá para trás. Parem de pensar em si mesmo e pensem em Deus. Este foi o recado de Deus aqui, quando ele disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele diz assim, o povo também, ele mostrou que amou mais os seus bens do que amava a Deus. No próximo capítulo 17, versículo 1 ao 3, diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse:
Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Olha a preocupação deste povo. Quando a pessoa não ama a Deus, o porquê este povo não amava a Deus, qualquer coisa que acontecia, eles se referiam: mas por que tirou a gente lá do Egito então? Gente, eles estavam há 125 anos vivendo como escravo lá no Egito. Será que eles não lembravam disso? Há 125 anos estavam como escravos ali. Mas no deserto, qualquer coisa que acontecia, eles diziam: mas por que tirou nós do Egito então? Ingratos! Um povo ingrato, não era grato a Deus pelo que Deus havia feito e ficava tipo jogando a cara. Então por que fez isso? Nós estamos aqui porque você tirou de nós de lá. Quer dizer, não lembrava que era escravo, não? Não lembrava do sofrimento, não? Que coisa esse povo aqui, mas é igualzinho a nós hoje. Muitas vezes, qualquer coisa que aconteça, para quem na igreja também, olha o que eu estou passando, o que adianta ir na igreja? Melhor voltar a beber, melhor voltar para o mundo. É melhor, né? Será que você não lembra que lá você estava condenado ao inferno? Eu não estou falando de sofrimento físico, ou psíquico, ou humano meramente. Ainda que você tivesse uma vida de rei, mas você estava condenado ao inferno. Você não lembra disso, não? Qualquer coisa joga na cara, né, de Deus. Porque se é para ser assim, então também não vou mais. Ingratos. Que povo ingrato era esse? Qualquer coisa, então leva nós de volta para o Egito. Como se que lá tivesse tudo bem. Não estava tudo bem, não. Ainda que comesse panela de carne e o pão fartar, mas eram escravos, não tinha liberdade. Lá, antes de Cristo, estávamos condenados ao inferno. Não lembra disso, não? Ainda que a vida terrena fosse um mar de rosa, mas éramos condenados ao inferno. Como podemos pensar em algo dessa natureza? De voltar para trás? Por causa de sofrimento humano? Por causa de situações humanas? Pensar em voltar para trás? Pensar em abandonar a fé? Aonde se viu isso? Isso é ingratidão do coração. Isso é falta de amor no coração. Isso mostra, sabe o quê? Você não ama Deus, não. Você ama mais você do que você ama Deus. Você ama mais a vida terrena do que ama Deus. As coisas com Deus não são assim, não, irmãos. Mateus capítulo 5, do 43 ao 45, diz que nesta vida, nesta terra, Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira a sua chuva sobre justos e injustos. O que isso nos revela? E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Isso nos revela que nesta vida nós estamos na mesma condição de qualquer um aí. A diferença é o que está escrito lá em Malaquias. No final, quando o Senhor voltar ou quando nós partir, é aí que está a diferença. Mas nesta vida nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Quando nós não temos gratidão no coração, nós pensamos em voltar para trás, sim. Ou nós pensamos em reclamar: também Deus não me ajuda? Como que Deus não te ajuda, meu filho? Nesta vida é arregaçar as mangas e batalhar. Agora a salvação não tem como. É só em Jesus Cristo. Então nós não podemos deixar de lembrar disso. Não é porque a gente não conseguiu alguma coisa que a gente gostaria, que a gente vai pensar: Deus não me ajuda. Ingratidão do coração. Isso mostra que nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Que nós amamos mais a nós mesmos do que amamos a Deus. E isso não é bom. Isso não é bom.
O povo, ele mostrou que amava mais os ídolos pagãos do que amava o Deus verdadeiro. Olha o que diz no capítulo 32 do próprio Êxodo, do versículos 1 a 4, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Como pode? O Moisés, sabe onde que estava Moisés neste momento aqui, gente? Estava lá no monte, intercedendo a Deus pelo povo, mas ele estava pegando as regras de fé e prática deste povo. Ele estava pegando os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. E por 40 dias estava lá Moisés sem comer e nem beber. Estava na presença de Deus, buscando Deus. Por causa de quê? Por causa dele? Não, por causa do povo. E o povo aqui, então, porque passou 40 dias, né? O povo chegou em Arão, e Arão era o líder junto com Moisés para liderar o povo. E ele chegou: ó Arão, quanto a esse Moisés, eu não sei o que aconteceu com ele. Então, faz-nos um Deus aí. E o Arão, líder fraco, Arão, hein? Ainda que esteja lá na liderança do povo de Deus, lá na época difícil, mas Arão foi um líder fraco. Não conseguiu manter a mão de Moisés. Não conseguiu manter a segurança do povo como Moisés. Eu falei: então tá, então me dá aqui, né? O que vocês têm é ouro? Dá os ouro aqui. Vou fazer assim, vou fazer para vocês. Gente do céu, o povo lhe amava mais qualquer coisa do que a Deus. O bezerro de ouro era um Deus mesmo? Foi feito por eles mesmos. Como eles podem eles fazer algo e depois dizer: isso aqui é meu Deus? Como que pode? Isso mostra, irmãos, que o povo trocava Deus por qualquer coisa. E se ajoelhar diante de um bezerro de ouro, trocava Deus por qualquer coisa. Mas o povo de Deus continua trocando Deus por qualquer coisa, viu? Por qualquer coisa. Não são as nossas palavras que revelam o nosso amor. O que revela o nosso amor por Deus são os nossos atos. São as nossas atitudes. O povo continuava não amando a Deus de todo o coração. Mas nós também não. Nós trocamos Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Hoje, a hora que eu coloquei essa camisa, a minha esposa falou: Fernando, vai falar. Olha lá o São João aí. Ele não falou. Talvez pensou, mas não falou. Nós estamos trocando Deus, gente, por festinha. Por coisinha boba, nós estamos trocando Deus. Como que pode nós, o povo de Deus, trocamos só o nome de São João para Arraiá Gospel? Como que pode? Nós estamos trocando Deus por qualquer coisa, por festinha. Eu não estou com essa camisa aqui porque é Arraiá Gospel, não, né? É porque eu gosto, eu comprei ela, eu gostei, vou usar. E nem me toquei, só que quando eu coloquei, que minha esposa me alertou, né? Falei: agora vai. Mas não, nós não podemos trocar Deus por uma festinha gospel. Nós não podemos trocar Deus por um futebol lá na televisão. Nós não podemos trocar Deus.
Hoje é dia de culto, né? Mas hoje o meu time, Raul, é final. Pela madrugada, não posso perder esse jogo, não. O culto pode perder o jogo, não. O que é isso? Não ama a Deus de todo o coração, porque não ama cultuar a Deus. Não ama os valores do reino. Gente, o culto é uma festa que nós estamos dando a Deus do nosso coração. Nós precisamos ter alegria, vir para o culto com alegria, mas não um joguinho do nosso time ou qualquer coisa do gênero é capaz de tirar muita gente de um culto. Um frio de lascar, e já pensou com esse frio se tivesse uma chuva? Muitos diriam, não posso ir, pastor, está chovendo e está frio. Está frio e está chovendo. Ama a Deus mesmo? Está dando um culto a Deus mesmo? Ou prefere um cobertor? Trocamos Deus por qualquer coisa. Ah, mas o culto não é Deus. Como que não? Como que não? É o nosso culto a Deus que nós viemos prestar aqui. Nós não viemos assistir culto, não. Nós vamos prestar o nosso culto a Deus aqui, chova ou faça sol. Nós vamos prestar o nosso culto a Deus. Antigamente era lá no templo, hoje é aqui. Não tem diferença, o Deus é o mesmo, não mudou Deus, só mudou o tempo. E quer que eu fale uma coisa? O povo também não mudou, não ama a Deus também. Deus está precisando chegar e dizer, vocês precisam me amar de todo o coração, viu? Porque o povo não ama mais a Deus de todo o coração. Troca a Deus por qualquer coisa. Você já parou para pensar como anda a tua vida? Como é que está a tua vida? Você percebe que você tem trocado a Deus por qualquer coisa? Você percebe isso? Ou você, nem eu falando aqui, está percebendo isso? Gente, eu levei um tapa na cara quando lá no aeroporto Deus falou isso comigo. E qual que foi a interrogação que ficou no meu coração? Eu amo a Deus de todo o meu coração? E quer que eu fale para vocês a conclusão? Para minha vergonha? Foi não, eu não amo a Deus de todo o meu coração. Porque eu percebi que eu tenho trocado algumas coisas na minha vida que eu jamais deveria trocar por Deus. Jamais. Então, eu levei um tapa na cara. Essa mensagem falou comigo primeiro, por isso eu estou repartindo. Porque não foi fácil eu admitir para mim mesmo, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho te amado de todo o meu coração. Lógico que eu quero amar a Deus de todo o meu coração, mas muitas vezes eu falhei. Não falho sempre não, mas muitas vezes eu falhei. E eu me arrependi, me arrependo, ainda hoje aqui falando nesse instante eu me arrependo, Senhor, me perdoa. Porque muitas vezes eu falhei, eu não te amei de todo o meu coração. E nós precisamos amar a Deus de todo o coração. Nós não podemos amar a Deus só da boca para fora. Nós não podemos amar a Deus assim. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração. Porque na hora do vamos ver, é só isso que vai contar, se amamos ou se não amamos a Deus. É só isso que vai contar. As outras coisas são só paliativos. Mas o amor não, o amor não. Então nós não devemos trocar Deus por nada, quanto mais por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Agora o povo também deveria amar a Deus de toda a sua alma. De toda a sua alma. E o que é amar a Deus de toda a nossa alma? Gente, a nossa alma é o que há de mais importante na vida de um ser humano. Sabe por quê? Quando nós morrermos, ou quando alguém morre, a Bíblia diz assim, Jó e Eclesiastes diz que o corpo ele volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, o espírito Deus dá a todos. E o que é o espírito? O espírito é o fôlego de vida. Então a vida Deus dá a todos. A partir do momento que cessa o fôlego de vida, acabou a vida, morreu. Então o espírito ele volta a Deus que o deu. O corpo volta ao pó como era, porque nós vemos o pó. E o que sobra então? Para se salvar ou para se perder? É a alma. É a alma.
E a alma é o centro do ser humano, é onde é o centro das emoções, é onde eu sinto, é onde eu amo, é onde eu me alegro, me entristeço, é a minha alma. Então, quando diz que é para amar a Deus de toda a minha alma, eu preciso amar a Deus com tudo que eu sou. Então não tem como dizer a Deus, eu amo a Deus com a minha alma, mas o meu bolso não ama a Deus não. Eu amo a Deus com toda a minha alma, mas o dom que Ele me deu, eu preciso repartir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Gente, quando Deus pede para que o povo ame a Ele de toda a sua alma, Deus está dizendo assim, ó, é com tudo que você tem e com tudo que você é. É assim que é para amar a Deus. Nós devemos amar a Deus com tudo que somos, mas com tudo que temos. Não é só com tudo que somos, não. É com tudo que temos. Eu devo amar a Deus como o Fernando testemunhou, com o meu carro. Eu devo amar a Deus com o meu carro. Então não é porque é novo que não vai pôr na lama para buscar o irmão que mora lá no sítio. Não é porque é novo ou porque a gasolina está cara, que eu não posso dar volta na cidade para pegar um irmão lá do outro lado para cultuar a Deus também. Que nós muitas vezes nos desviamos, amar a Deus com tudo o que temos. Não é porque eu não pertenço a nada aqui do louvor, de nada, né? E eu não vou contribuir para comprar um microfone, para comprar um instrumento. Não, gente, é para amar a Deus de toda a nossa alma, é para amar com tudo o que temos, mas é para amar a Deus com tudo o que somos. Então, no meu trabalho eu preciso amar a Deus, lá em casa eu preciso amar a Deus, lá na escola eu preciso amar a Deus. E sabe o que está acontecendo? Nós não estamos amando a Deus lá na escola, lá no trabalho, lá em casa, sabe por quê? Nós estamos deixando a desejar. Mas também aqui na escola, né? Só faltava, né? Mas no meu trabalho é meu trabalho, né? Como é que... Não tem como. Não, gente. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa alma. É em qualquer hora e é em qualquer lugar. E é com tudo que temos e com tudo que somos. O povo não amava a Deus assim. E o que acontecia? Não era um povo fiel. Você quer ver se a pessoa ama a Deus? Veja se a pessoa é fiel em tudo que faz. Veja se a pessoa é fiel. Veja se a pessoa é fiel na igreja, no trabalho, com a família, com os amigos, na escola. Veja se a pessoa é fiel. Então, se a pessoa é grata. Vocês percebem que muitas vezes a gente faz alguma coisa para alguém, né? E essa pessoa não para de agradecer a gente. O que é isso? Gratidão. O que é isso? Amor. Então nós precisamos amar a Deus com toda a nossa alma, com tudo que temos e com tudo que somos. Nós precisamos amar a Deus. Mas nós precisamos amar a Deus também com toda a nossa força. E amar a Deus com toda a nossa força é amar a Deus sem impor limites. Muitas vezes nós caminhamos com Deus, mas nós colocamos limites para Deus. Ó Deus, eu vou até aqui, daqui para lá eu não consigo ir. Você não consegue ir ou você não quer ir. É diferente conseguir de querer. Muitas vezes nós colocamos limite, não é porque nós não conseguimos ir, é porque nós não queremos ir. Com Deus, irmãos, nós precisamos ir além das nossas forças. Sabe por quê? É Ele que nos fortalece. Quando acabar as tuas forças, saiba que é Ele que te fortalece. Então não põe limites. Para Deus nós não colocamos limites. Nós vamos e nós vamos e nós vamos, e quando acabar a nossa força, Ele nos fortalece. Então nunca impõe limites para Deus. Porque Deus nós precisamos amar com todas as nossas forças. E enfrentar toda e qualquer situação, porque o amamos. Se o teu amor por Deus, ele não tem sido intenso assim,
saiba que toda a tua caminhada terrena está perdida. Você vai precisar começar de novo. Comece de novo enquanto é tempo. Não espere mais não ter o que fazer. Ainda que o teu amor por Deus não tenha sido assim até aqui, ou até hoje, que a partir de hoje, você se arrependa, peça perdão e comece tudo de novo, para que não fique tudo perdido a tua caminhada com Deus. Que Deus nos abençoe.